Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Nós estamos falando acerca da legislação estadual, Lei Estadual 11.378 de 2009, lei esta que estabelece o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, tá? Chamar a atenção que o transporte trazido aqui forma a ideia do SRI, Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Vejam só, quando nós falamos deste serviço público, este serviço público ele pode ser explorado de que forma? A exploração é uma exploração que pode ser efetuada diretamente pelo titular do serviço. Neste caso, o titular do serviço é o Estado da Bahia, pode ser diretamente pelo titular, como pode ser explorado de forma indireta pelo Estado da Bahia. Então pode ser de forma direta ou de forma indireta. Quando é de forma indireta, nós temos as situações envolvendo o que nós chamamos de delegação do serviço público. Essa delegação do serviço público, ela será efetuada como regra para quem? O dispositivo legal, ele é muito claro ao afirmar o seguinte, que quem receberá a delegação, que estará enquadrada como particular, serão pessoas jurídicas idôneas. Então, a regra é que a delegação do serviço público seja feita para pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, elas precisam ter algumas características. Essas características, elas estão preconizadas, elas estão previstas no dispositivo legal da lei estadual em comento. Essas características envolvem, primeiro, a pessoa jurídica, ela precisa ser idônea. Então, idoneidade é a primeira característica. Além da idoneidade, nós temos a característica de número 2, que é o atendimento das condições de 3 grandes tipos. Atendimento das condições econômicas, atendimento das condições técnicas, atendimento das condições operacionais, além da necessidade de comprovação de regularidade. Esta regularidade precisa ser uma regularidade do ponto de vista fiscal. A regularidade fiscal, ela ocorre perante as 3 receitas, tanto a Receita Federal, a Receita Estadual, quanto a Receita Municipal. Lembrando que esta regularidade fiscal, ela está relacionada à apresentação do que nós chamamos de certidões negativas. Certidões negativas são certidões de nada consta, ou seja, que não existe nenhum tipo de pendência perante o fisco. Chama atenção que é possível aqui também você ter certidões positivas, mas certidões positivas
com efeito negativo. O que isso significa? Que a dívida, ela existe, porém é uma dívida que está negociada. Portanto, eu só tenho parcelas vincendas de um acordo firmado, de um parcelamento efetuado no tocante a dívidas de natureza tributária. Ainda neste aspecto, nós devemos considerar o seguinte: a análise da legislação permite inferir, permite afirmar o seguinte: é importantíssimo frisar que essas pessoas jurídicas aqui citadas, elas terão ou elas serão contratadas mediante um contrato. Então a relação será firmada mediante contrato. Este contrato administrativo, ele poderá estar enquadrado como um contrato de concessão de serviços públicos, como poderá estar enquadrado como um contrato de permissão de serviços públicos. Então, quando você raciocina este contrato, que pode ser de concessão ou um contrato de permissão de serviços públicos, parece-me claríssimo que esses contratos, seja de concessão, seja de permissão, eles precisam ser precedidos de licitação. Chama a atenção de vocês para o seguinte: eles serem precedidos de licitação, aqui a gente deve observar a legislação federal. A legislação federal ela é claríssima. Na observância da legislação federal que rege as concessões e permissões, ela determina o seguinte: que no caso de concessão de serviços públicos, eu tenho uma modalidade definida de licitação. A modalidade nesse caso é a modalidade concorrência. Aí é facílimo de você lembrar. Você vai associar, ó, preste atenção aqui, ó, preste atenção. Você vai associar as palavras. Veja como o universo é concurseiro, ó. Concessão, concorrência. Concessão, concorrência. Veja que elas iniciam as palavras de forma igual, as letras são as mesmas, tá? Chamando a atenção ainda que no caso de permissão de serviços públicos, a Lei 8987 ela é clara, pode ser qualquer modalidade. Pode ser qualquer modalidade de licitação, inclusive a modalidade concorrência, tá? Bom, ainda neste aspecto, é importantíssimo frisar o seguinte, que existe aqui a necessidade que esses contratos, eles tenham as seguintes características no tocante aos investimentos das pessoas jurídicas. Cabe aqui uma enorme atenção. Qual é essa enorme atenção? Todo contrato administrativo, quando nós pensamos nos contratos administrativos como um todo, são contratos administrativos que possuem um prazo determinado. Eu não posso ter um contrato administrativo que possua prazo indeterminado. Só que aqui é importantíssimo frisar o seguinte, que a lei, ela determina a ideia de um respeito a prazos mínimos para a delegação. E por que prazos mínimos para a delegação? Justamente com o objetivo de
possibilitar a amortização dos investimentos que foram feitos ou dos investimentos que são feitos especificamente pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então, possibilitar, o objetivo é possibilitar a amortização dos investimentos efetuados. Possibilitar a amortização dos investimentos que foram efetuados. Seguindo ainda esta linha de raciocínio, cabe aqui mais uma observação. Nós afirmamos que se trata especificamente de pessoas jurídicas que receberão esta delegação. No entanto, nós temos exceções para esta regra. Essas exceções, elas nos remetem à possibilidade ou às possibilidades de delegação às pessoas físicas. Então, existe possibilidade de delegação do serviço público para pessoas físicas. Neste caso, para a delegação ocorrer para pessoas físicas, assim como nós fizemos para pessoas jurídicas, existe a necessidade do atendimento a alguns requisitos. Então, atendimento a determinados requisitos. Alan, e quais são estes requisitos que a lei exige? Quando nós raciocinamos, quando nós pensamos em requisitos, veja que vai seguir a mesma linha das pessoas jurídicas. Nós temos a necessidade de idoneidade. Além da necessidade de idoneidade, nós temos é justamente o atendimento a condições econômicas, o atendimento a condições operacionais, ou seja, de conseguir colocar em operação os veículos, bem como condições de natureza técnica, então condições técnicas. É importantíssimo frisar ainda que essas condições podem ser condições atreladas à regularidade fiscal, conforme citado anteriormente. A ideia da regularidade fiscal perante as receitas, tanto do ponto de vista federal quanto estadual, quanto de natureza municipal.